Eu devo falar em língua só quando eu sinto a presença de Deus? Não. Até porque a oração em línguas não se trata de uma oração emocional. Eu não dependo de estar emocionado para se comunicar em mistérios com Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 14, de verso 14, que se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem e a minha mente fica infrutífera. Mente está ligado à alma, a alma está ligada às nossas emoções, nos nossos sentimentos. Então, em devidos momentos em que nós estamos adorando ao Senhor, seja em casa, seja no templo, através do poder do Espírito Santo, nós sentimos a unção, a nossa alma sente a unção, ela se emociona e automaticamente nós sentimos vontade de falar em línguas. Mas a oração em línguas, ela não se limita aos nossos sentimentos. A oração em línguas, ela não se limita ao meu sentir. Ainda que eu não estou sentindo, eu devo me comunicar em mistérios com Deus. Da mesma maneira que nós oramos em português sem sentir a presença de Deus, nós temos que orar em línguas mesmo que nós não estamos sentindo a presença de Deus. Porque Paulo nos orienta a orar todo o tempo no Espírito. E se orar em línguas deve ser orada só quando eu sinto a presença de Deus, Paulo entra em uma grande contradição em 1 Coríntios, no mesmo capítulo 14. Ele vai dizer à igreja de Corinto: mas eu dou graças ao meu Deus, que eu oro em línguas mais do que todos vocês. No versículo anterior, Paulo está dizendo que na igreja ele prefere falar 5 palavras para o nosso entendimento do que 10.000 em outras línguas. Mas ele vai dizer: eu falo em línguas mais do que todos vocês. Se Paulo ele só fala em línguas quando ele sente a presença de Deus, será que Paulo ele só sentia a presença de Deus em 24 horas? Será que Paulo não tinha outro sentimento além do sentimento da presença de Deus? Então, para Paulo estar certo de que ele orava mais do que a igreja de Corinto, e para a afirmação dele não ser uma afirmação mentirosa, Paulo deveria orar todo dia. Se Paulo não ora em línguas quando na igreja, se ele prefere falar mais em línguas fora da igreja, e muitas pessoas acreditam que falar em línguas é só um momento que você sente a presença de Deus, como que Paulo falava em línguas então? Não tinha como Paulo depender das suas emoções, porque em 24 horas nós não sentimos só a presença de Deus. Nós temos os nossos afazeres, nós temos a nossa mente trabalhando 24 horas, e por isso Paulo diz que quando ele ora em línguas estranhas, o seu espírito ora e ele não depende das suas emoções. Ele está 24 horas trabalhando, a sua mente está trabalhando, você está pensando em coisas, mas ainda que você esteja concentrado nos seus afazeres e não esteja sentindo a presença de Deus, quando você começa a orar em línguas, o seu espírito está orando, o seu espírito está se relacionando com Deus. Porque a oração em línguas não se trata de eu sentir. Eu não oro em línguas para sentir a Deus. Eu não oro em português para sentir a Deus. Não, eu oro em português para se comunicar com Deus. Eu oro em línguas para se comunicar com Deus em oração secreta, para que ninguém ouça, nem homens, nem demônios, nem anjos. Então orar em línguas não depende de sentir. A oração em línguas é uma oração que eu devo orar todo o tempo no Espírito. Eu não dependo de sentir as minhas emoções, eu não posso ficar preso na minha alma, mas eu preciso orar em Espírito, orando todo o tempo no Espírito Santo, como Judas vai dizer no capítulo 1, de versículo 20. Então pare de depender das suas emoções para falar em línguas só numa quarta-feira à noite ou só num domingo à noite que você sente a presença de Deus, mas entre no quarto e 24 horas ore no Espírito, se edificando, se fortalecendo, se enchendo do poder de Deus e sendo ativo os dons espirituais da sua vida. Pratique a oração em línguas, porque não é sobre sentir, é estar consciente de orar à vontade de Deus, hora por hora. Eu devo falar em língua só quando eu sinto a presença de Deus? Não. A oração